Bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso terceiro girão de notícias do dia. E olha, muita informação. A negociação entre Vasco e Raniel deve melar, o Cruzeiro entrou na parada e o Vasco abriu negociações com o atacante Zé Roberto do Atlético Goianiense, o meia Regis do Guarani e também um namoro antigo, Marcelo Alves, que jogou a última temporada no Vitória, mas ano passado teve no Vasco. Pode ser que retorne ao gigantão da colina. E a negociação do Vasco com o atacante Yuri Castilho evoluiu e ele pode já ser anunciado como o novo reforço do Vasco em breve. Então essas e outras informações vocês vão ouvir aqui após rodar a vinheta. Também temos a atualização do meio atacante do Olímpia do Paraguai, Jorge Recalde. Bom, galera, agora que já rodou a vinheta, eu vou pedir para tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. Se for novo por aqui, se inscreve no canal e já ativa o sininho das notificações. Além também de seguir a gente lá no Instagram, que eu também dou bastante informação por lá. Bom, esse vídeo aqui a gente vai falar da questão dos reforços. Vou atualizar vocês uma negociação que está praticamente melando. Vou atualizar também alguns novos interesses do Vasco e algumas situações que já estavam em andamento. Então vamos atualizar vocês item por item aqui. Vamos começar pelos novos. O Vasco fez proposta pelo zagueiro Marcelo Alves. Informação dos companheiros da Arena Cruz Maltina. Inclusive o empresário do jogador confirmou de fato, o Vasco fez a proposta, mas depende agora do Madureira. Além da proposta do Vasco, o Madureira tem outras propostas pelo jogador. Porém, a preferência é do Vasco da Gama. O jogador já atuou no Vasco na temporada de 2020, foi preterido pelo Alexandre Pássaro, vocês lembram muito bem, que ele achou que o Marcelo Alves tinha poucos jogos disputados na carreira e foi buscar o Hernando, que era um zagueiro mais veterano. Marcelo Alves não jogou muitas partidas nessa temporada, conviveu com algumas contusões e por isso retornou à equipe do Madureira. Lembrando que o Vitória, que foi a equipe ao qual ele jogou nessa temporada, foi rebaixada para a terceira divisão. Mas o Marcelo Alves está no radar do Vasco, tem proposta e agora depende do sim da equipe tricolor suburbana. Vocês gostariam do retorno do zagueiro Marcelo Alves? Quero te ouvir. Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Lembrando que o Vasco, até o presente momento, tem apenas o Ulisses e o Luiz Cangá como zagueiros. O Luiz Cangá tem um contrato apenas de 3 meses e o Miranda tem aquela situação lá envolvendo o doping que o Vasco nem sabe que fim vai resolver a situação do Miranda. Vamos evoluir agora para um novo jogador também que não tinha trago informação para vocês aqui no canal, porque é informação nova. O Vasco tem interesse na contratação do atacante Zé Roberto, de 28 anos de idade, que foi o artilheiro do Atlético Goianiense na atual temporada, com 16 gols. Ele não terminou a temporada como titular, mas foi o artilheiro do time na temporada, tanto no Brasileirão, que ele marcou 6 gols, como ao longo de toda a competição. É a segunda passagem dele pelo Dragão, ele já tinha ido muito bem, foi vendido ao exterior e retornou. Inclusive o presidente Adson Batista do Atlético Goianiense, em entrevista à Rádio Sagres, confirmou que o jogador já tem 3 propostas. Uma é do Curitiba, a outra é do Vasco, a outra equipe eu não sei lhes informar qual é. E o presidente disse que tem que estudar direitinho a proposta, porque ele quer respirar novos ares, quer sair do Atlético Goianiense, mas para ele retornar ao Atlético Goianiense, a equipe goiana fez um investimento. Então eles não vão liberar o jogador assim a troco de nada. Lembrando que o Vasco emprestou o goleiro Fernando Miguel para lá e eles têm interesse em permanecer com o jogador. Pode ser que pinte aí uma negociação entre Vasco, Atlético Goianiense, Zé Roberto e Fernando Miguel. Beleza? O jogador tem contrato com a equipe goiana até 2023, mas ele quer respirar novos ares. A negociação é tida como difícil, mas enfim, eu vou continuar monitorando e qualquer nova informação a respeito do atacante Zé Roberto eu trago para vocês aqui no canal. Vamos agora falar de jogadores que já estavam aí no radar do Vasco da Gama. O atacante Raniel está próximo de ser anunciado
como novo reforço do Cruzeiro. O Cruzeiro atravessou a negociação, informação dos companheiros da Arena Cruz Maltina, e tem tudo para acertar com o atacante de 25 anos. Lembrando que ele é cria do Cruzeiro, ele apareceu no futebol nacional, no bicampeonato da Copa do Brasil do Cruzeiro, e agora o Vasco da Gama estava tentando contratar o jogador. O Vasco fez uma proposta de empréstimo, o Santos achou ok, com um passe fixado para compra já no final do empréstimo, porém o Vasco só queria pagar metade dos salários, e o Santos não estava concordando com essa situação. O Cruzeiro possivelmente deve estar arcando com 100% do salário do jogador. Lembrando que o Cruzeiro agora tem mais bala na agulha, porque eles acabaram de vender o clube e o novo dono é o Ronaldo Fenômeno. Se tu tá meio perdido aí, assiste o vídeo anterior que eu trouxe essas informações. Ronaldo Fenômeno comprou 90% do futebol cruzeirense por 400 milhões de reais. Então o Raniel muito provavelmente não deve mais vir ao Vasco da Gama e deve ser anunciado como novo reforço do Cruzeiro. Qualquer atualização sobre a situação do atacante Raniel eu trago para vocês aqui no canal. Vamos falar agora do atacante Jorge Recalde, ou Poio, né, como é o apelido dele lá no Paraguai. O jogador tem 29 anos de idade, foi eleito o melhor jogador do Paraguai na temporada 2020-21, já tem tudo acertado com o Vasco da Gama e o seu empresário. O que pega? Ele tem contrato até 2024 ou 2025 com o Olímpia do Paraguai, e o Olímpia não quer liberar o jogador de maneira alguma. Lembrando que o Olímpia tem uma dívida superior a $1 milhão com o jogador, e o jogador quer vir ao Brasil. O Regis Marques, que é o empresário do atleta, tá fazendo de tudo para trazer o jogador para o Vasco da Gama. Lembrando que Vasco e Olímpia já fizeram um negócio recente. Matias Galarza vem emprestado para jogar na categoria de base do Vasco, foi campeão da Copa do Brasil, sub-20, foi alçado dos profissionais, se destacou no início de estadual e o Vasco efetivou a compra em definitivo do jogador. Então Vasco e Olímpia já fazem aí negociações recentemente, o relacionamento é bom. Sendo que o Olímpia está numa crise financeira desgraçada e se for para liberar o jogador, quer alguma compensação financeira por isso. O Vasco não tem como pagar muito pelo jogador, mas o Regis Marques, além de ter levado o dinheiro para o Olímpia nessa negociação do Matias Galarza, também já fez outras negociações. E aí, segundo apurou os companheiros do canal Atenção Vascaínos, e de toda essa situação de relacionamento entre o empresário e a equipe paraguaia, ele em algum momento pode ser que o empresário force uma barra e o jogador acabe conseguindo a liberação da equipe paraguaia. Muito provavelmente o jogador, caso venha, deve vir por empréstimo. Então a negociação é essa, entre Vasco e Jorge Recalde. Tudo acertado, o empresário quer trazê-lo ao Vasco da Gama e agora o que está pegando é conseguir a liberação do Olímpia do Paraguai. O Curitiba também tem interesse no jogador, mas já está tudo acertado com o Vasco. Vamos torcer para que o Vasco consiga a liberação do meia atacante. Ele viria para ser o camisa 10 do Vasco da Gama. Aí eu já não sei como é que ficaria. O Vasco vai mudar o esquema, vai jogar com 2 meias, e aí vai ter Jorge Recalde e Nenê. Ou não sei, talvez o Nenê vai jogar aberto, porque o Nenê chegou a jogar várias vezes assim com o Fernando Diniz, apesar de não ter muita velocidade, ele jogou aberto bastante parte do período do Fernando Diniz. Ou não, o Vasco vai revezar, hora joga o Nenê, hora joga o Jorge Recalde. Eu não acredito que o Jorge Recalde seja um jogador que o Vasco venha trazer para ser reserva. Também não sei qual é o pensamento do Zé Ricardo a respeito dessa situação toda do Jorge Recalde. Para finalizar, vamos trazer atualizações do atacante Yuri Castilho. Se destacou, foi muito bem pela equipe do CSA, mas ele pertence à Portimonense de Portugal. Informação apurada também pelos companheiros da Arena Cruz Maltina. A negociação entre o Vasco e o Yuri Castilho está muito avançada e o jogador deve ser anunciado como novo reforço do Vasco nas próximas horas. Então, tem até um meme rolando aí, vou colocar para vocês na tela, que o Vasco está chegando lá no CSA, passando a limpa, e caso realmente acerte a contratação do Yuri Castilho, ele será o terceiro reforço do Vasco, vindo da equipe alagoana. Para finalizar, o Vasco já abriu negociações com o meia atacante Regis, é isso mesmo. Então, não se surpreendam aí se o Vasco consiga anunciar o jogador já veterano. Foi destaque do Guarani, que quase se classificou para a Série A.
É isso, galera. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. O que vocês acharam do nome dos jogadores que eu trouxe para vocês? Raniel deve estar melando, o Vasco acaba de abrir negociações com o Zé Roberto e com o Regis, além do Marcelo Alves e o Yuri Castilho. Esse sim deve concretizar. E o Jorge Recalde, o negócio deu uma travadinha lá, mas pelo que eu tô sentindo deve demorar um pouco, mas quando o jogador quer e o empresário força uma barra, as coisas acabam acontecendo. Então tem boas possibilidades do Jorge Recalde ser o novo reforço do Vasco da Gama para jogar no meio de campo. Beleza? É isso, eu vou encerrando minha participação por aqui. Chegou até aqui, ó, dá essa moral, deixa o like que ajuda a gente bastante. E claro, se for tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativa também o sininho das notificações. Porque só assim, quando tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar e tu vai ser aqui muito bem informado, beleza? Segue a gente também nos nossos outros canais, Futebolaço Podcast e o Cortes do Futebolaço Podcast. Semana que vem, com fé em Deus, eu tô voltando a fazer as nossas entrevistas, beleza? 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto, família. É qualquer momento que em volta mais, tamo junto, valeu, fui!